Bentornato tifoso bianconero, ciao torcedor bianconero, finestra bianconera, hoje sábado dia 21 de fevereiro de 2026, eu lembro a todos vocês que quem for inscrito aqui no Finestra Bianconera vai concorrer no final deste mês de fevereiro, tá acabando o mês, né? Eu falei, né, que passando o carnaval ia acabar o mês, vocês vão concorrer a essa pulseira aqui no detalhe, tá? São 3 pulseiras, mas é um vencedor que vai levar as 3. A gente usa as 3 e vira uma pulseira só, bianconera. O sorteio vai ser dia 27, atenção, anote aí, mais conhecido como próxima sexta-feira, tá? Às 10 horas da noite. E para isso você tem que ser inscrito, então deixa ativado o sino para não perder mais esse sorteio do Finestra. E todo o segundo turno a gente vai sortear brindes exclusivos, produtos licenciados da Juventus, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, dá tempo de se inscrever. Durante a semana eu solto um vídeo para mostrar como participar do sorteio. É o seguinte, eu estou de péssimo humor, óbvio. Fiz várias anotações aqui para a gente não esquecer, tá bom? E eu costumo dizer o seguinte, que quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. Hoje não é diferente, hoje perdeu todo mundo, né? Inclusive, todos têm culpa em hoje. Eu não falo de Elkan, eu não falo de diretoria de futebol, eu falo de comissão técnica e os 11 que vão em campo, porque é em campo que se decide, é em campo que se resolve o problema, tá? Muito bem. Claro que diretoria tem suas responsabilidades, mas eu estou falando do jogo de hoje, não da temporada. A análise é dessa partida vergonhosa, que foi a pior partida da era do Spalletti como treinador da Juventus. Ele tem a sua culpa, sim, mas não é o principal culpado. Ele tem a culpa, mas os principais culpados são os calciatori, os jogadores que entram em campo e que no caso hoje não entraram em campo, tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer. Por enquanto. Vamos lá. Um dado estatístico aqui para vocês. A Juventus tomou 13 gols no campeonato italiano. Não estou falando de Champions, não estou falando de amistoso, pré-temporada, não. Série A. A Juventus conseguiu tomar 13 gols no primeiro chute a gol. Uma bela estatística, não? 13 gols no primeiro chute a gol sofrido do adversário nesse campeonato, né? Primeiro tempo da Juventus horrível, segundo tempo foi mais horrível ainda. Hoje o Miretti foi péssimo, já vou falar do Miretti, péssimo. Não vou falar do Di Gregório, tá? Porque senão o YouTube vai derrubar o vídeo se eu falar o que eu penso do Di Gregório. Não é goleiro para a Juventus, ponto final. Alguns vídeos atrás eu falei para vocês que não me preocupava com a quarta colocação, que quem tem que se preocupar com isso é o John Elkann, por questões financeiras, que eu como torcedor estou acostumado a olhar primeiro, segundo lugar ali, brigando por título, e não se reeducar o torcedor a querer disputar o quarto lugar, tá? E é isso. Mas vamos ser bem sinceros aqui, pelo menos eu, tá? A gente não merece ir para a Champions por enquanto. Tem muito jogo pela frente, tem um jogo direto contra a Roma, de repente a Juventus começa a jogar futebol, de repente a Juventus faz os últimos 3 jogos igual fez contra o Napoli, contra o Benfica, e aí ela será merecedora. Mas hoje, dia 21 de fevereiro, nós não merecemos ir para a Champions. Ponto final. Independente se tem um outro jogador bom, independente se tem o Bremer, se tem o Yildiz, a Juventus não merece ir para a Champions hoje, dia 21. Se acabasse hoje, tá? Se nos próximos 13 jogos ela fazer uma partida muito parecida com o que ela fez
contra o Napoli, contra o Benfica ou contra a Inter a semana passada, com um jogador a menos, a gente viu lá 10 heróicos jogadores, né? 9, né? Porque o Diego agora também entregou contra a Inter. Aí a gente pode até merecer, mas hoje não merecemos a Champions. Então, aqui é democrático, você pode comentar, pode falar, não, mas a Juventus tem que ir para a Champions. Uma coisa é ter que ir porque precisa, porque é prestígio, porque é dinheiro. Outra coisa é o merecer. A gente não merece, ponto final. Tá? É o que eu penso, é a minha opinião. Vou fazer uma lista aqui ao contrário. Bremer, Locatelli, Yildiz, Thuram e talvez Vlahovic, que estava puto da vida. Não sei se vocês viram, não sei se por onde vocês assistiram, a câmera mostrou o quanto estava puto o Dusan Vlahovic. Então, o Vlahovic, o Thuram, que não está jogando bem, o Yildiz, o Locatelli e o Bremer, tirando esses nomes que eu citei, todos são negociáveis e todos deveriam ser negociados. Todos. Todos e todos, tá? Inclusive o Miretti, tá? Não vou lamentar se o Napoli quiser levar o Miretti. Embrulha. Todos. Tirando o Locatelli, Bremer, Yildiz, Dusan Vlahovic e Khéphren Thuram, tirando esses caras, o resto é negociável e não importa os valores. Ah, vai vender por pouco. Não estou preocupado com o dinheiro, estou preocupado em ter um time de futebol. Ponto. Todos negociáveis, tá? Não me entendo, não venham aqui falar, mas o Gatti, o Miretti, todos. Porque hoje não tem desculpa. Outra coisa. Há uns 5 anos atrás eu fiz um vídeo, tem aqui no canal, onde eu coloquei o tema Allegri versus Sarri e fiz um paralelo. Porque estava tendo muita discussão, o time do Sarri estava liderando, mas estava se arrastando, e o Allegri tinha saído da Juventus antes. Eu fiz um vídeo, quem quiser procurar aí, Allegri versus Sarri, muito interessante. Passaram-se 5 anos, tá aí o vídeo, né? Muito parecido. São os mesmos jogadores que estavam com o Tudor, que hoje, na parte... Porque hoje não foi um acidente de percurso, como por exemplo foi contra o Cagliari. Hoje não. Hoje foi falta de interesse em entrar em campo. Isso eu não vou admitir. Isso eu não vou admitir. Tá? Como torcedor. Os mesmos jogadores que estavam com tudo com o Spalletti hoje. Por isso que eu falo que o treinador tem culpa, sim, mas a culpa dele é de 30%. Já falava isso o Tele Santana, já falava isso o Luxemburgo e já falava isso e fala ainda o senhor Pepe Guardiola. 3 treinadores que o mundo inteiro aplaude. Sempre falaram que os jogadores são os maiores responsáveis do que acontece em campo, nas vitórias e nas derrotas. E eu sempre falei isso. E os mesmos caras que estavam hoje aqui, no jogo de hoje, sábado, com o Spalletti, são os mesmos que no primeiro turno, com o Tudor, fizeram a mesma porcaria. Com a diferença que no primeiro turno foi lá, desculpinha de jogar fora de casa, que não serve pra gente, e que tinha o Nico Paz no primeiro jogo, que não atuou hoje, para nossa sorte. Ou seja, foram piores que a época do Tudor no jogo de hoje. Não estou aqui analisando se o time melhorou de lá para cá. Estou analisando o jogo de hoje. E no jogo de hoje ficou evidenciado aquilo que eu sempre falei, que quem decide é lá dentro das 4 linhas. Quem entra e quem tem que chamar a responsabilidade são os jogadores, independente de quem é o treinador. Se é um treinador de renome ou se é um treinador inexperiente. São 11 caras que tem que ter culhão, e o Miretti não tem culhão, para citar tantos outros. Nenhum deles tem. O Di Gregorio é outro que não tem culhão, para fazer o que eu fui obrigado a ver hoje logo cedo. Tá? Só uma reflexão. Pode colocar o treinador que for. Se você tiver 11 maricas em campo, é isso que vai acontecer. Tô muito bravo, tô muito puto com o que eu vi, tá? Então, jogador que não tem atitude, vocês podem falar o que quiser. Traz o italiano,
traz não sei quem, traz o Klopp. Com esses caras, tá aí a prova do A mais B. O mesmo time com o Tudor, que foi sem vergonha no jogo de ida, foi sem vergonha hoje. Sendo que hoje para mim foi pior, porque estava em casa e porque não tinha o Nico Paz, o melhor jogador deles. Tá bom? É isso. Jogador sem atitude, né? Então a gente não merece estar na UEFA Champions League. É a minha opinião. Como se nada fosse pouca desgraça, Locatelli foi cartão amarelo, não vai jogar contra a Roma domingo que vem, em Roma. O único que tentou alguma coisa hoje, o Locatelli, não vai, né, tá em campo contra a Roma. E uma notícia não tão preocupante, mas vale o registro, acho que não sei se vocês viram. O Willis pediu para sair porque não estava bem. E ao ir para o banco de reservas, colocou uma bolsa de gelo na perna. Não deve ser nada muito sério, tá? Mas não tinha condições dele continuar em jogo, por isso que ele saiu. Antes que alguém possa dizer, por que ele tirou o Yildiz? O Yildiz pediu para sair porque estava com esse desconforto. Então, é um registro que eu não posso deixar de colocar. Agora eu vou terminar o vídeo falando o seguinte. Prestem atenção nos nomes que eu vou citar aqui. Manager, goleiro manager, atacante Amauri, ítalo-brasileiro, o Tudor, Birindelli, Christian Zanetti e Gianni Queda. Esses jogadores que eu citei, se tivessem em campo hoje, não perderiam para o Como. Jogadores que atuaram na Juventus entre 2006 e 2009. 2008, 2009, vai. Alguns ficaram até em 2010. Manager, o goleiro. Amauri, o atacante. O Tudor, que vocês conhecem bem. O Birindelli. O Christian Zanetti. E o Gianni Queda. Esses caras não perderiam para o Como. Pudesse talvez empatar, mas não perderiam para o Como. Ou se perderiam, pelo menos jogariam futebol. Hoje não foi uma derrota. Derrota foi contra o Cagliari, que o time jogou e perdeu. Hoje o time não jogou. E aí que entra o meu putismo nesse pós-jogo. E nunca vou admitir não jogarem. Tá? Esses caras não jogaram. Talvez seja bom a gente não ir para Champions. Talvez seja uma bofetada na cara do próprio Welcome. Abro e fecho parênteses. Não, eu não quero que a Juventus seja vendida. E vou explicar o raciocínio aqui. O problema não é o Welcome ser o proprietário. O problema é não ter um presidente. Se você deixar o futebol, faz de conta que esse sino é o futebol. Se você deixar o futebol na mão do Welcome, não vai virar. Não vai rolar. O que o Welcome tem que fazer é nomear um presidente. E aí, quando tiver o presidente, é responsabilidade do futebol o presidente. Nomear diretor competente, nomear auxiliar de diretor competente, nomear treinador competente, ou o próprio diretor, que escolheu um treinador. E aí, vocês não vão nem lembrar que o Welcome é um proprietário. Eu duvido que alguém lembrava que o Welcome era o proprietário quando a gente disputou a Champions ali, cabeça a cabeça com os grandes da Europa. Quando a gente ganhou 9 títulos consecutivos. O problema é dar o futebol na mão do Welcome. Precisamos de um presidente. Esse é o problema. Mas às vezes é bom para o Welcome acordar e de repente nomear um presidente se ele ficar fora da Champions, né? Porque a gente fala, eu fiz aqui, os jogadores que tem que sair são todos
a parte aqueles que eu citei que tem que ficar. Só que tem uma coisa aqui. O normal é a gente pegar a vaga da Champions e falar, vende Openda, vende Cop Miners, vende não sei quem, vende Conceição, vende o David, Jonathan Davi, isso é o normal. Mas se a gente não for para a Champions, existe uma possibilidade de acontecer o contrário. De a gente ter que vender o Ildiz, de a gente ter que vender o Bremer, de a gente ter que vender o Locatelli, porque tudo cai pela metade. O que o jogador ganha vai cair pela metade, o patrocínio é pela metade, quando você disputa a Europa Champions League. Se por um lado seria bom ficar fora para o Elkan acordar e colocar um presidente, e ter finalmente uma estrutura dirigencial decente à nossa altura, à nossa tradição, por outro lado, corre-se esse risco. A não ser que esses jogadores aceitariam ganhar menos por amor à Juventus e jogariam uma temporada ganhando metade pela UEFA, pela Europa League. E aí, quando voltassem, teria de novo seus aumentos. Mas eu não sei, os tempos mudaram, não existe mais Nedvedes, Trezeguets, Caramoneses, Buffons e Del Pieros. Hoje tudo é dinheiro. E tá no direito desses jogadores. É uma reflexão importante, né? Agora, antes que alguém diga, acabei de falar, há anos eu digo que o problema da Juventus não é treinador, exceto o Thiago Motta, porque não se admite um treinador que chega na Juventus e fala que não tem obsessão pela vitória. O Tudor não tem o tático, ele é um motivador. Pode ser um dia um bom técnico. Não acho que foi um erro trazer o Spalletti. Acho que a diretoria tem que sim renovar. Só que antes, é bom que vocês saibam que o Spalletti tá desde... Eu não queria falar isso. Tá desde setembro, ou seja, eu estava na Itália. Aliás, perdão, desde a estreia contra o Sporting em outubro. Foi 2-1. Não, foi 1-1. Vocês vão lembrar. O Sporting saiu na frente, a gente empatou 1-1 e a gente jogou melhor que o Sporting. Foi numa terça-feira à noite, aqui acho que era 5 da tarde, né? Final de outubro. Tá, desde ali, desde aquela semana, o Spalletti chegou para o Comoli e pediu um camisa 9. Ele não vem na coletiva e fala isso abertamente, mas ele pediu um camisa 9. E teria dito o seguinte, eu faço o que eu posso. Ali, em outubro, a gente não tem hoje um camisa... Hoje, dia 21, com todo respeito ao Jonathan Davi, a gente não tem um camisa 9. O que tem tá machucado, que é o Vlahovic. Então o Spalletti tem as culpas dele, mas ele não pense vocês que a solução é mandar ele embora, que foi um erro trazer ele. Vamos ver se ele fica na Juventus na metade do ano ou se a gente vai atrás de um outro treinador. Que poderia ser o retorno de um velho conhecido, que eu não quero. E não estou falando do Allegri. Mas eu creio que será o Spalletti. E precisa ele continuar cobrando o 9 para a próxima temporada, senão ele tem todo o direito de não renovar o contrato. Tá? É uma vergonha o time não entrar em campo contra o Como, que se deu o luxo de atuar sem o seu melhor jogador, que é o Nico Paz. Outra coisa, isso aqui não tem nada a ver, não é choro de torcedor. O tal do Fábricas também é um cara sujo, hein? Ô treinadorzinho medíocre, hein? E mau caráter. Treinador pequeno mesmo, tal do Fábricas. Bom, já não era lá grande coisa como jogador, né? Jogador uma pessoa medíocre mesmo. Enfim, isso não tem nada a ver com a gente.
Eu não sei o que vocês pensam, mas para mim a Juventus não merece ir para Champions, tá? E enquanto a gente não tiver a figura de um presidente, vai ser isso aí. Porque além de ficar puto com a derrota, que me deixa mais puto, porque a derrota por si próprio é a junção da tristeza, da amargura de um resultado negativo, com o fato de você falar, pô, a gente jogou e perdeu. Pior do que isso é você não jogar. É você não entrar em campo. E para mim hoje foi uma prova de que alguns jogadores não estão no nosso nível. Não adianta. Eu respeito a opinião de todo mundo, tá? Não existe jogador inegociável nesse time. Nós não temos um Nedved, um Del Piero, um Trezeguet, para dizer inegociáveis. E ainda estou aqui alisando para o Locatelli, para o Yildiz, para o Bremer, para o Locatelli, Yildiz, Bremer, Vlahovic e tem mais um. Não, acho que é só esses 4. E o Thuram. Tirando esses, todos estão no mercado, deveriam ir para o mercado. Todos, sem exceção. Todos. Tchau, ragazzi. Ah, não vai embora ainda não. A gente fica até perdido de tão puto que eu tô. Só para concluir o raciocínio. É melhor que fique o Spalletti, porque é um treinador de renome. Não é uma aposta. Porque não pense vocês que a gente tiver um treinador aposta que jogadores de nome vão vir para a Juventus. Quando um jogador é contatado, ele olha quem é o treinador. Eu não estou assim tão certo que se tivéssemos um Paladino no banco ou qualquer outra aposta, um jogador de nome toparia vir para a Juventus. Diferente de quando vê um nome como o Spalletti. Pode pesar. Pensem nisso. E para finalizar, pode ser, tá? Porque hoje eu vi um treino. Aliás, menos que treino, não foi um ritmo de treino, foi pior. Pode ser, porque eu já vi isso no futebol e já vivenciei isso, que a cabeça desses caras hoje esteja na quarta-feira. Mas ainda assim, não justifica por nada a vergonha de hoje. Se for isso, se eles estão com a cabeça num jogo de quarta, eu até entendo. Mas entender não significa concordar. Eu não tiro uma palavra do que eu disse aqui antes do corte. Tá? É isso. Bom sábado a todos vocês, na medida do possível. Tchau, ragazzi. Nos vemos. Forza Juve. Fino alla fine.